No vídeo anterior, você já conheceu o estúdio, já sabe como é que funciona o esquema aqui e você já viu como é que você recebe o que vem dentro do seu pendrive. Primeira dica que eu dou, e assim, é de suma importância, não mexa diretamente nos arquivos daqui. O Premiere ele tem problema por trabalhar diretamente com pendrives. Então a primeira coisa que você vai fazer, pega isso daqui, liga numa USB, transfere isso para sua área de trabalho, para sua pasta de documento. Então é de suma importância que você tenha espaço no seu HD para poder receber essas imagens aqui, que já são as imagens e os áudios tratados. Basicamente, como é que eu trabalho aqui? Eu ligo um HD externo, tá vendo? Esse HD você não vê durante as aulas. Logo após as aulas, tudo que vem diretamente daquilo que eu expliquei na aula passada, vem para esse HD e desse HD eu vou tratar. Porque essa máquina aqui, ela não tem um HD, ela tem um SSD. É de 700 GB, mas ela já tá ficando um pouco lenta. Se eu trabalhar direto nele, ele fica lento. Então, eu comprei um HD externo e coloquei lá. Então, basicamente, foi pegar o que tinha no pendrive e jogar diretamente para minha tela. Vamos aqui para você ver o que está acontecendo. Eu tenho uma pasta de vinhetas que eu vou te entregar. E caso eu não te entregue é porque elas ainda não estão prontas. Tem muito vídeo que eu gravo antes de criar as vinhetas. Porque as vinhetas são criadas pelo Ramon, que é o cara que cria essas animações todas. Mas assim que estiver pronto eu já te entrego, porque eu espero que você me devolva já com essas vinhetas. Eu também vou te mostrar como é que sinca elas. E isso daqui é uma aula. Essa aqui é a primeira aula do curso de MySQL que eu gravei, que eu resolvi utilizar como exemplo. Então, basicamente, o que vai ter? Dentro de vinhetas, você vai ter arquivos MOV, arquivo MOV. E dentro do arquivo do MySQL1 aqui, eu tenho aquilo que eu te falei, ó, o áudio nivelado, a câmera. Essa câmera divide em 3. Por que eu dividi em 3? Não fui eu, é a GoPro. A GoPro, ela não deixa passar o arquivo de 2 GB. Então, no arquivo original, quando ela passa de 2 GB, 2 ou 3 GB, não lembro, ele corta e já gera outro. Mas é só você colar um do lado do outro que funciona sem problema nenhum. A tela, ele não quebra. Então, basicamente aqui, ó, esse arquivo de tela tem a aula inteira. Quer ver, ó? Aqui ele tem, deixa eu ver até o final, 42 minutos, 43 minutos inteiros. Se eu vier aqui na câmera eu tenho, olha lá, ó, 15 minutos. Ele não deixa passar de 15 minutos, quer ver? Esse aqui também vai ter 15 minutos. Ó, olha lá, 15 minutos. Então, basicamente, ele não deixa passar de 15. E essa última aqui deve ser menor, porque é o que sobrou da tela. Tá vendo? 13 minutos. O áudio é a aula toda, a tela é a aula toda. Se vier quebrada é porque eu tive que parar no meio, mas é só você juntar uma na outra também. E as câmeras são quebradinhas. Às vezes o áudio pode não vir tratado. Deixa eu te mostrar aqui. Então eu tenho aqui, eu te entreguei o áudio nivelado e esse aqui é o meu áudio bruto. Eu vou selecionar os dois e vou mandar abrir com o Audition. O Audition é o software que eu uso há anos, desde a época que eu gravava podcast, e eu gosto bastante dele. Basicamente você não vai precisar usar muito, mas de vez em quando, se eu mandar o áudio ferrado, você vai ter que utilizar ele. Ou então você me pede, caso você precise. Então basicamente o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o áudio nivelado, você percebe que a altura dele é constante? Esse aqui foi um outro áudio que eu peguei, que é um áudio bruto, e você percebe que a altura dele é menor. Se por acaso eu te entregar o áudio e você estiver editando e estiver muito baixo, primeiro me pergunta se realmente está nivelado. Se não tiver, aí você nivela para mim. Nivelar é fácil. Para nivelar, você vem aqui, ó, na pré-definição e escolhe Podcast Voice. Tem algum lugar aqui, ó, Podcast Voice. Escolheu o Podcast Voice, manda aplicar. Ele vai fazer um processo aqui, ó, por isso que eu escolhi um áudio pequeno. Se o arquivo for grande, vai demorar um bocado. Tá vendo, ó? 79... 100%. E você percebe, ó, vou te mostrar o antes e o depois, ó. Tá vendo? Antes, depois, antes, depois. Basicamente, esse algoritmo vai pegar o que é som, ele vai calcular o alto o suficiente para não estourar e tirar o que é baixo o suficiente. O que é baixo, ele aumenta, o que é alto, ele diminui. Feito esse processo, você dá Ctrl S para salvar e salva diretamente no seu arquivo de trabalho, ó. Ctrl S, está perguntando se eu quero substituir, diz que sim. Se esse processo der problema, você vai precisar de novo do seu pendrive. Então, não trabalhe com arquivo. Mais uma vez, eu vou ser chato, não trabalhe aqui direto. Muitos editores já perderam os arquivos, eu tenho que mandar isso tudo de novo. Então, muito cuidado, não use direto do pendrive. Se der problema no nivelamento, você pega o seu pendrive, coloca de novo e gera o nivelamento de novo. Mas, normalmente, ultimamente, eu tenho conseguido manter tudo nivelado, tudo bonitinho, sem estresse nenhum. Feito isso, eu posso fechar o Audition. Então, esse é o pacote que você vai receber. Você vai receber o áudio nivelado, quantas câmeras forem necessárias e quantas telas forem necessárias. Dado isso aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir o Premiere. Então, você abre o Premiere da maneira que você tiver. O Premiere é a opção melhor, inclusive para filtros. Ele gera um arquivo
muito mais legal do que qualquer outro programa de edição. Então a gente recomenda sempre que você use o Premiere. Para fazer isso, o que você vai fazer? Ó? Então eu vou trabalhar com o MySQL que está aqui na minha área de trabalho. Vou criar um novo projeto. E é importante que você se organize, porque o Premiere, ele se organiza. Se você jogar isso dentro de meus documentos, ele vai encher a tua pasta de documentos de outras pastas e vai gerar uma zona. Então, basicamente, o que eu faço é o seguinte: coloca na pasta em que você vai trabalhar os seus arquivos brutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou procurar e vou escolher onde é que tá. Tá na minha mesa, MySQL 01. Aqui é onde estão meus arquivos brutos. É aqui que eu vou criar a minha aula de SQL 01. Então, eu vou escolher aqui a pasta. E aqui em cima eu vou dar o título. Então, eu vou chamar de MySQL 01, que é o arquivo que eu estou editando. Não vou fazer alteração nenhuma aqui e vou dar OK. Não vou fazer alteração porque o arquivo que eu vou importar depois vai me dar essa informação. Então, essa é a tela principal do Premiere. Aqui em cima, se você quiser trabalhar na mesma interface que eu trabalho, você escolhe aqui em cima Editando, né? Que é para edição. Você pode trabalhar com cores do vídeo, com efeitos. Basicamente o que ele faz é modificar a tela e deixar ela da cara que seja mais fácil para editar, para mexer em cor, para mexer em efeitos e tudo mais. Então basicamente eu vou vir aqui em Editando e aqui na pasta de baixo, pode ser que esteja em outra aba, só você rolar aqui, ó, você pode mexer aqui e vai para a pasta de projeto. Na pasta de projeto você vai importar uma mídia. Para importar a mídia, ó, é simples. Eu vou pegar esses arquivos, tá vendo que ele já criou um arquivo de projeto aqui? Eu vou pegar a tela, as 3 câmeras, uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras e o áudio nivelado. Vou arrastar para cá. Arrastando para cá, ele vai fazer uma importação. Essa importação demora um pouquinho, parece que já fez, mas ó, se você olhar aqui embaixo, ele está tratando os arquivos. Se você começar a trabalhar logo de cara, seu Premiere vai ficar muito lento. Então espere ele fazer esse processo, tá vendo? Essa barrinha vai sumir e vai aumentar para cada arquivo que você arrastou. Então quanto mais longa a aula for, mais trabalho ele vai ter. Então espere esse processamento, vai por mim, com paciência. Colocou a aula é grande, vai beber uma água, depois quando você voltar vai estar tudo pronto. Então ele ainda está fazendo a tela aqui, provavelmente é a última, pela ordem alfabética. Terminado, ele vai ficar quietinho lá, tá? Não tem mais nenhuma barra aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu pego a tela, que é o arquivo maior. Vou pegar a tela e vou arrastar para essa barra aqui, que é a linha do tempo. Arrastando para cá, ele vai criar a timeline já configurada. Por isso é legal, por isso que eu não fiz nenhuma alteração lá no início. Na hora que você arrasta o arquivo a primeira vez, ele mesmo já faz as alterações. Se você não estiver vendo essa lista aqui de maneira simples, você pode modificar aqui, ó, tá vendo? Geralmente ele vem assim. Eu não gosto, eu prefiro aqui, ó. Você clica aqui nesse íconezinho e ele vai ficar uma lista menorzinha. Você não precisa ficar vendo a thumbzinha. Isso até deixa um pouquinho mais lento. Então, como eu coloco os nomes dos arquivos bem claramente, fica mais fácil. Aqui, basicamente, é o seguinte, ó. Se você parar o mouse aqui e rodar a rodinha do mouse, você vai conseguir ampliar. Então, você percebe aqui que eu tenho o vídeo e eu tenho o áudio. Geralmente, eu trabalho com o vídeo chapado e o áudio aumentado. Se você rodar a rodinha do mouse, aqui você move. E se você segurar o Alt e rodar a rodinha do mouse, você dá zoom. Aí você olha mais de perto e olha mais de longe. Tá? Vou olhar bem de longe aqui. Então, essa aqui é a minha faixa de tela. O segundo passo é pegar uma câmera e jogar aqui. E você percebe também que veio o áudio da câmera aqui, ó, tá vendo? Tem o áudio daqui também. Ó. É muito importante que você tenha todos os áudios, o áudio da câmera e o áudio da tela. Se você quiser, você pode já colocar as outras câmeras aqui. Eu não gosto, porque eu gosto de primeiro sincronizar. Sincronizar é o seguinte: você vai perceber no vídeo que eu bato palma 3 vezes antes de começar a gravação. Isso é uma claquete. Essa claquete ela vai servir para você alinhar o áudio, porque como eu te expliquei, um vídeo vem daqui, outro vídeo vem daqui e o áudio vem daqui. Então eu tenho que sincronizar tudo. Para sincronizar, sincroniza pela minha claquetada. Para fazer isso, o que eu faço? Ó, eu aumento isso daqui. Eu não preciso ver o vídeo por enquanto. Então eu dou uma aumentada e vamos sincronizar. Basicamente o que eu vou fazer? Vou dar zoom. Já te ensinei, segura o Alt e roda a rodinha do mouse aqui. Se você rodar a rodinha do mouse aqui, ele vai ampliar o negócio. A última coisa que eu vou adicionar aqui é o meu áudio original, que eu vou colocar aqui, e também vou dar zoom nele. Que aí você vai entender o que eu estou fazendo. Ó. Vou ampliar aqui, e aí você vai conseguir ver. Eu tenho 2 vídeos, e o áudio, ó, se eu mexer o áudio, o vídeo mexe junto, tá vendo? Isso é de muita utilidade. Então o que eu faço é o seguinte:
Tá vendo a claquetada aqui, ó? Eu, na verdade, bati 6 palmas aqui, ó. Se você perceber, ó. Ó como vai ficar bagunçado, ó. Tá tudo zoneado, né? O que eu vou fazer, basicamente, é alinhar isso daqui. Então, você vê que eu afastei todos eles um pouquinho do canto para eu poder ter espaço para manobra aqui, ó. Então, eu vou tentar colocar elas uma em cima da outra exatamente. E você vai perceber que conforme eu movo o áudio, ele mexe o vídeo também. Vou dar um zoom aqui. Tá vendo? Ó, ele ainda tá separado. Se você quiser, você desmarca esse ímã aqui, que esse ímã ele é útil em algumas horas, mas inútil em outras. Atrapalha. Vou mexer aqui, ó. Você percebe que tem um reloginho ali mudando, né? Eu posso mexer de milésimo em milésimo. Então ele vai ficar... Ó, esse aqui passou. Vou botar ele aqui. Ok? Vou mexer esse aqui também. O ideal é você deixar o mais perto possível. Você não vai conseguir notar a diferença de 1 milésimo. Mas você vai perceber qual deles fica mais perto. Então essa daqui foi a minha configuração. Vou dar um zoom out aqui para você poder ver. Tá vendo? Então eu acabei de sincronizar todos os áudios. A partir de agora eu tenho o áudio da câmera e esse aqui é a câmera. Então o áudio da câmera é esse aqui. Esse daqui é a tela. Esse aqui é o áudio da tela. E esse aqui é o meu áudio que veio diretamente do gravador. Então agora já está sincronizado. O que eu tenho que fazer é criar um picote, criar um corte, e esse corte vai começar todo sincronizado. Então depois da minha claquetada, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a ferramenta de corte, que é essa daqui, que é o fatiar, que é a letra C do teclado. Cara, é muito útil. Você vai utilizar muito C, V, A e Q. Muito, muito. Eu vou te mostrar como é que funciona. Então basicamente eu vou apertar o C no teclado, já mudou, tá vendo? Ó? O C e o V, ó. Vou apertar C e V, C e V. Ele vai ficar mudando entre a ferramenta de fatiar e a ferramenta de seleção. Então, vou lá. C, selecionei o fatiar. Se eu clicar só aqui... Ó, vou ligar o ímã, liga o ímã, tá? Eu vou parar o cursor, que o ímã ele gruda exatamente onde está o cursor, tá vendo? Ó, se eu desmarcar aqui, ele fica mais livre. Se precisar fazer um corte detalhado, desmarca. Mas a maioria das vezes você vai utilizar o S para encaixar, né? O S liga e desliga também o ímã. O que eu vou fazer? Se eu clicar aqui, eu simplesmente corto a tela. Se eu clicar aqui, eu simplesmente corto a câmera. Se eu clicar aqui, eu simplesmente corto o áudio. Para evitar que você clique 3 vezes, você segura o Shift e ele vai fazer um corte total, ó. Tá vendo? Ele fez um picote geral aqui. Feito esse picote geral, vou passar para o V, vou passar para a ferramenta de seleção, que é essa daqui, e vou selecionar isso aqui tudo. Simplesmente cliquei aqui fora, do lado de fora, fiz um retângulo para agrupar tudo. Agora chegou a hora de apagar isso tudo. Porque se eu apagar simplesmente deletando, ó, ele apaga, mas fica esse espaço. Se eu apagar segurando o Alt, ele apaga tudo e já cola ali. Tá vendo que ficou um espacinho aqui, ó. Eu vou selecionar tudo. Para selecionar tudo, que está depois da ferramenta de seleção, eu aperto o A. E aí eu posso clicar. E o A é esse daqui, ó, que é o selecionar avanço da faixa. Ele vai selecionar tudo que está depois. Aqui ele vai selecionar tudo que está antes, aqui tudo que está depois. Então você aperta o A, clica e ele seleciona tudo que está depois dessa barrinha aqui. Tudo que estiver aqui depois. Quer ver? Se eu criar um corte aqui, com o A ele seleciona tudo que está depois. Se eu clicar aqui, tudo que está antes. Beleza? Então eu vou selecionar com o A, selecionei tudo. E com o movimento, apertei V, eu colo ele aqui na esquerda. Eu vou colar ele no zero absoluto. Posso mover isso aqui para baixo e agora eu tenho certeza de que meu áudio está sincronizado. O que a gente vai fazer agora é apagar os outros áudios. Esses outros áudios, o da câmera e o da tela, eles só servem para que você sincronize. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é apagar os outros áudios. O problema é o seguinte, se você só for lá e clicar e deletar, vai acontecer um problema. Deixa eu ampliar de novo para você enxergar. Se você vier aqui, selecionar e apagar, ele apaga o áudio e a tela. Então, eu tenho que separar o áudio do vídeo. Então eu vou clico nele, clico com o botão direito, isso com a ferramenta de seleção selecionada. Vou desvincular. Quando eu desvinculo, eu posso selecionar os dois separados. Aí eu apago o áudio e o vídeo fica ali. Vou fazer a mesma coisa que esse daqui. Vou clicar com o botão direito, desvincular. Agora eu seleciono só o áudio, apago. Vou vir com o áudio aqui em cima, colo. E agora eu posso até reduzir o zoom aqui, porque eu não preciso mais. Eu já tenho a câmera
e a tela, todos bonitinhos já organizados, ó. Agora você vai ver. Eu tenho. Deixa eu organizar aqui bonitinho. Eu tenho o áudio aqui embaixo, a minha faixa de áudio, que eu posso dar zoom para olhar os detalhes ou afastar para ver as imperfeições. E aqui eu tenho o meu vídeo sincronizado. Se você for ver, ó, o meu áudio todo ele está sincronizado bonitinho. Olha, minha câmera, o áudio quase caiu, ó. Então eu vou procurar aqui onde está o meu olá. Tá vendo? Olá. O que eu peço é o seguinte, não corta aqui certinho. Deixa um espaço aqui um pouquinho, 1 segundo, sei lá, deixa um pouquinho mais para frente aqui. Isso porque a gente vai adicionar a vinheta, então eu preciso de uma folga aí para essa vinheta. Então vamos cortar. Aperto o C. Eu vou apertar o C de corte, seguro o Shift para selecionar tudo, cliquei. Shift A para selecionar o anterior, cliquei aqui, ele marcou tudo que está antes. Seguro o Alt, aperto o Delete, ou aperto o Backspace, não sei como é que é, e agora eu tenho, ó, 1 segundinho e começo a falar. Então, esse é o processo de sincronização. Eu preciso muito que você sincronize com cuidado, porque eu não posso ficar mexendo a boca e o áudio ser diferente, isso gera um incômodo muito grande. Então, o áudio que vale é o áudio que veio daqui, é o arquivo MP3. O vídeo que vale é esse daqui, mas tira o áudio, ele só serve para sincronizar, e a câmera, o vídeo da câmera que vale é o da câmera, só que tira o áudio, ele só serviu para sincronizar. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer os nossos primeiros cortes finos para a gente poder ir tratando a aula passo a passo. Um forte abraço e até lá!